É isso aí, pessoal. Você que está estudando com o professor Tudão a legislação aduaneira, preparando-se para um possível certame breve aí da Receita Federal do Brasil. Professor Tudão fazendo um curso completo aqui no SOS Curso, tanto de legislação aduaneira quanto da legislação tributária e também da discursiva. É FGV na veia para vocês. E agora eu vou para um conceito importante e que às vezes é confundido pelo aluno, e por isso a gente tem uma aulinha especial a respeito desse conceito, que é a reimportação. Você sabe o que é reimportar? Ah, professor, no mínimo reimportar alguma coisa que saiu do país e que está retornando. Pois é, nós temos dois tipos de reimportação citadas na nossa legislação tributária aduaneira, legislação aduaneira, vamos chamá-la assim. Tá bom? Vamos ver lá? Vamos estudar juntos? Então, o que é a reimportação? O conceito de reimportação é importar de volta aquilo que foi exportado de forma temporária. Então, aquilo que foi exportado de forma temporária, quando é trazido de volta ao país, é uma reimportação. Então, a pergunta que não quer calar é: o que foi saído do país e que vai retornar ao país? Isto, quando entra no Brasil novamente, tem incidência do imposto de importação ou não? Essa é a pergunta que eu te faço, fiscal, e aquela pergunta que cai na prova, né? Será que na reimportação nós temos a incidência do imposto de importação? Ou, vou perguntar de forma contrária, será que nunca nós temos a incidência do imposto de importação na reimportação? E aí eu vou dizer para você que a resposta é quase sempre. Quase sempre na reimportação não temos a incidência do imposto de importação. Por quê? Porque essa saída foi de forma temporária, a mercadoria que saiu não se tornou, como é que se diz, exportada a título definitivo, então ela não se tornou uma mercadoria estrangeira, porque a mercadoria nacional, quando é exportada a título definitivo, ou seja, exportada para ficar fora do país, ela se torna estrangeira. E quando ela é trazida de volta ao Brasil, mesmo ela sendo de origem nacional, se tornou estrangeira, ao voltar para o Brasil, teria que haver a incidência do imposto. Eu estou falando de uma reimportação. Então a mercadoria, de uma forma, como ele diz ali, ó, é voltar ao Brasil aquilo que foi exportado de forma temporária, não foi exportado a título definitivo. Então, a reimportação ela consiste no retorno de bens enviados ao exterior sob o regime de exportação temporária, inclusive aqueles que são enviados para que fossem consertados, reparados ou restaurados, bem como o retorno de uma mercadoria exportada definitivamente, mas que por razões arroladas na legislação aduaneira retornem ao país. Então olha só o que ele fala, ó, não haverá incidência de impostos desde que comprovada que a sua saída foi regular do país, ou seja, ela saiu do país de uma forma regular, ou seja, de acordo com a lei. Portanto, são duas as formas de reimportação que nós temos na nossa legislação. A mercadoria que está retornando porque ela foi exportada temporariamente, e a mercadoria que está retornando, que ela foi exportada definitivamente, mas foi sob determinadas condições. Então guarda essas duas situações. A reimportação porque a mercadoria foi exportada temporariamente, essa seria a grande situação que nós temos, mas existem mercadorias que foram exportadas definitivamente, mas sob determinadas condições. Então são as duas situações aqui, ó. A mercadoria reimportada, ainda que não haja o fato gerador do imposto de importação, deve ser submetida a despacho aduaneiro. Isso já caiu em prova, essa pergunta. Então, mesmo que eu esteja fazendo uma reimportação, professor, ela tem que passar pela aduana, ela tem que passar pelo controle, o fiscal da Receita Federal poderá vistoriá-la? Exatamente, tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque ela tem que passar, ela tem que ser submetida ao despacho aduaneiro, para se constatar se a mercadoria que agora entra é a mesma que saiu, exatamente isso. Às vezes a pessoa pode alegar que está fazendo uma reimportação, mas a mercadoria que está vindo é nova, não é aquela que saiu do país. Por isso é aconselhável que o despacho ocorra na mesma repartição que houve a saída. Então é muito interessante que a repartição onde houve a saída seja a repartição onde está entrando novamente no país. Caso seja o contrário, a liberação poderá ser demorada, pois a repartição de entrada deverá solicitar a repartição de saída todos os documentos desta saída. Desta forma, o despacho de reimportação será aquele que objetiva o desembaraço da mercadoria importada. Perdão, é aquele que objetiva o desembaraço da mercadoria reimportada.
Aí eu coloquei uma regra. Ó. Em regra, não há cobrança do imposto na reimportação. Então, em regra, não há cobrança do imposto na reimportação. Isso é uma regra, mas nós temos uma importante exceção, está prevista lá no artigo 456 do Regulamento Aduaneiro. Há uma exceção prevista no 456. Já vamos ver a exceção? Então, a regra geral, qual que é a regra geral, Tudão? A regra geral é que na reimportação a mercadoria saiu a título de exportação temporária, vai voltar para o país. Então, ela já saiu já com cara de voltar, né? Saiu dando ré, marcha ré, né? Já estou voltando. E aí, quando ela volta, não tem incidência novamente, tá bom? Mas isso tem exceção. Qual que é a exceção, professor? Vamos ver a exceção? O artigo 456 do Regulamento Aduaneiro fala assim, ó, na reimportação de mercadoria que foi exportada temporariamente, nos termos do 449, parágrafo 1º, são exigíveis os tributos incidentes na importação dos materiais a caso empregados. E aí eu fui lá no 449, parágrafo 1º do Regulamento Aduaneiro, e fala do quê? Da exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo é a que permite a saída do país por um tempo determinado, ou seja, você sabe que é temporário, de uma mercadoria nacional ou nacionalizada, a fim de ser submetida à operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem no exterior, e a posterior reimportação sob a forma de produto resultante, com pagamento do imposto de importação, por exemplo, do IPI, sobre o valor agregado. O regime de que trata esse artigo aplica-se também na saída do país de mercadoria nacional ou nacionalizada para ser submetida a processo de conserto, reparo ou restauração. Pera lá, então a mercadoria está saindo do país, vai sofrer uma exportação temporária, ou seja, eu sei que ela vai retornar, foi para fora do país para sofrer algum tipo de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é passivo porque a princípio é feito pelo país estrangeiro. E nessa volta, nesse retorno, tem algo a mais naquela mercadoria que saiu do país. Sobre esse algo a mais, material, mão de obra, que foi aplicado para daquela determinada mercadoria, vai incidir os impostos relacionados à importação. Então, saiu lá um determinado bem, voltou o bem com um aperfeiçoamento passivo. Sobre esse aperfeiçoamento passivo, todo o valor que foi agregado, né, naquele bem, vai haver a incidência. Veja, o que saiu, o que voltou, se não tivesse sofrido nenhum aperfeiçoamento, não tinha incidência do tributo. Mas se está voltando com um plus, com algo a mais, com valor agregado, sobre esse valor agregado, vejam, isso é uma exceção na reimportação. Vou falar de novo. Trata-se de uma exceção, que é a exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Passivo porque é o outro país que está fazendo o aperfeiçoamento. Porque se fosse o Brasil que estivesse fazendo o aperfeiçoamento, seria aperfeiçoamento ativo, ou seja, o Brasil, a empresa brasileira fazendo aquele aperfeiçoamento. Tudo bem? Professor. Então, na realidade, na reimportação não incide imposto de importação, mas há exceção na exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Lê de novo, olha lá. O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo é aquele que permite a saída do país por tempo determinado. A mercadoria é nacional ou nacionalizada, que vai ser submetida à operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem lá no exterior e depois vai ser reimportada sob a forma de um novo produto resultante, com o pagamento dos tributos. Veja, não é sobre tudo, é sobre o valor agregado. Só sobre o valor agregado que foi colocado no produto que você vai fazer a incidência do imposto de importação, do IPI, do ICMS e outros tributos na importação. Tudo bem? Vocês entenderam direitinho? Professor. Professor, fecha aí essa aula com umas dicas legais para a gente entender alguns termos que aparecem na prova da Receita Federal. Beleza, pessoal, vamos lá para cima. Olha lá. O que é desnacionalização de uma mercadoria? Então, a mercadoria nacional nacionalizada, ela foi desnacionalizada. É quando ela foi exportada a título definitivo. A desnacionalização é chamar a mercadoria de mercadoria estrangeira. Então, ela tem origem nacional e ela foi desnacionalizada, ou seja, ela saiu a título definitivo do país. Então, ela se tornou estrangeira. O que é nacionalização de uma mercadoria? A mercadoria tem origem estrangeira, tem origem fora do país, mas ela foi importada a título definitivo, então se tornou nacionalizada. Nacionalização é a importação a título definitivo. Entendemos? O que é uma reimportação? A gente viu hoje. É a entrada no Brasil de algo que saíra a título temporário.
Reimportar não é você, a princípio, importar duas vezes, não é isso. Reimportar é você trazer ao país uma mercadoria que saiu a título temporário. E reexportação é o contrário. É a saída de algo que for importado a título temporário. Então, aquilo que sai do país, mas que foi importado a título temporário, é a reexportação. E eu coloquei um aviso ali, ó, tenha cuidado. Reimportar não é importar duas vezes, nem reexportar é exportar duas vezes. Reimportar é trazer algo que saiu de forma temporária para o Brasil novamente. Reexportar é levar algo para o exterior que a princípio entrou de forma temporária. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam aqui as duas situações? São situações importantes para a gente poder levar para a prova. E é essa aula, olha aí, 11 minutinhos de uma aula de conteúdo importante para a sua prova, e eu quero que você aproveite também a Black Friday, que a gente está aí no finalzinho dela, para trazer informações legais para você por um curso pela metade do preço, tudão, com 50% de desconto. Fiquem com Deus, bons estudos e vamos detonar! Até a próxima!